Muitas das vezes o Senhor não usará um profeta. Às vezes, ele nos dará sinais. Em Gênesis capítulo 9 vai dizer assim, o versículo 13. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de toda a espécie. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Aqui o Senhor está estabelecendo uma aliança com Noé e com todo ser que vive, com toda a humanidade. A palavra do Senhor vai dizer que a terra, ela estava contaminada pelo pecado do povo. E isso cheirou muito mal às narinas do Senhor. Então o Senhor se revela para Noé e diz para ele que iria destruir a terra. E Deus dá uma ordem para Noé: construa a arca, Pregue sobre o que eu te revelei. E Noé prega para aquele povo, tenta convencer de todas as formas. Noé fala para aquele povo que Deus iria destruir a terra com água e que não iria sobrar ninguém. E ali o povo não ouviu o que Noé estava falando, porque acharam que Noé estava ficando louco. E como nós sabemos a história, a Bíblia vai dizer que Noé entra na arca com a sua família e o Senhor pede que ele também leve um casal de cada animal. E aí a história, em seguida, passa o tempo, eles saem da arca. E quando saem, o Senhor, para firmar essa aliança, com Noé, o Senhor dá esse sinal, que é o arco-íris. Todas as vezes que ele aparecesse nas nuvens, Noé poderia se lembrar que nunca mais o Senhor destruiria a terra da mesma forma que aconteceu com o dilúvio, com água, Nós vemos aí muitas cidades, muitos lugares, alagamentos, cidades sendo alagadas, famílias perdendo seus bens. É muito triste tudo isso, mas o Senhor, ele continua, cumprindo a sua promessa, cumprindo essa aliança, porque ele disse que não iria destruir o mundo, a humanidade dessa forma. Infelizmente acontecem muitas catástrofes, como eu estou falando, em algumas cidades de se alagar, de se encher de água e a gente sabe, como é que fica todas as famílias que são acometidas por isso. Mas aqui o Senhor, ele estava falando para Noé que não destruiria a humanidade, dessa forma mais. E então, uma coisa que o Senhor, ele falou comigo, e, gente, é 1h da madrugada, e eu tô aqui gravando esse vídeo, porque o Senhor falou assim comigo, que muitas das vezes nós esperamos uma resposta do Senhor através de um profeta. E aqui, o que tem a ver, Leandra, essa passagem com Deus muitas das vezes não usará um profeta, mas nos dará um sinal? Tem tudo a ver, Porque muitas das vezes nós ficamos aguardando profetas. Nós estamos vivendo em um tempo em que se busca muito por profecia, se busca muito por profeta. As pessoas, elas têm preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de jejuar, Todo ser humano, vamos se dizer, porque até eu mesmo sinto preguiça. Mas não é porque eu tenho preguiça que eu tenho que me acomodar à preguiça. Então, nós vivemos uma geração que se acomodou, que não busca mais em Deus, a direção de Deus, mas que busca resposta e direção em cima de profetas. O profeta fulano de tal vai pregar na igreja e ele vai revelar aquilo que eu devo fazer. O profeta ciclano de tal vai louvar em tal lugar, ele é fogo puro, é bênção pura, Deus vai usar ele para mim e vai me revelar o que eu tenho que fazer.
E aí o Senhor falava comigo, eu estava deitada e o Senhor falava comigo isso, né? Para que eu gravasse esse vídeo falando, porque talvez você que está aí do outro lado precise ouvir isso. Porque muitas das vezes o Senhor, ele não vai usar um profeta. Às vezes ele vai te dar um sinal. Que sinal, Leandra? Às vezes ele vai permitir situações que faça você entender que não é da vontade dele. Às vezes ele vai permitir situações que faça você entender que é da vontade dele. Eu vou contar um testemunho bem rápido. Eu sou de Pernambuco, né? E atualmente eu estou morando em São Paulo, na Baixada Santista. E aí, quando há 10 anos, gente, já fez 10 anos que eu estou aqui, quando o Senhor me trouxe para cá, antes dele me trazer para cá, o Senhor, ele usou profetas, mas ele também deu sinais. E eu sou, gente, aquela pessoa dos sinais. Eu sou a pessoa dos sinais. Sabe, Gideão? Pronto, desse jeitinho. A palavra do Senhor vai dizendo que Gideão foi chamado por Deus. O anjo apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vem, porque tem uma guerra ali para tu vencer. Gideão lá malhando trigo no lagar, um lugar que não era para malhar trigo, era para pisar uvas, escondido dos midianitas, porque eles estavam roubando e saqueando tudo que eles tinham, né? E aí Gideão ali, se sentindo um pobre coitado, o anjo aparece e fala isso, pronto. Ele falou: como que o Senhor é comigo, se eu sou o mais pobre do meu clã? E aí o Senhor, né, fala ali com o Gideão, anima ele, fortalece ele, mas Gideão, ele fez o quê? Ele pediu confirmações, ele pediu sinais. Sinais, mesmo depois de um anjo aparecer para ele. Gente, se um anjo aparece para mim e fala, pronto, acabou-se. Mas Gideão, mesmo tendo ali a presença de um anjo falando para ele tudo que o Senhor havia ordenado, Gideão, ele ainda pede sinais. Então, assim, isso é muito importante. E é por isso que a gente vê muitas pessoas se perdendo. Por quê? Porque não tem buscado sinais em Deus. Não tem buscado resposta em Deus. Tem buscado em profetas. E aí, voltando ao assunto do meu testemunho, o Senhor, como eu falei, ele usou profetas e pessoas que não me conheciam. Mas o Senhor também me revelou em sonhos. O Senhor me mostrou em sonhos. E aí foram 3 sonhos seguidos em avião. E assim o Senhor foi me mostrando, né? E eu ainda não tinha entendido. Mas o Senhor também, depois, né, que tudo foi acontecendo, o Senhor me deu sinais. Quais sinais, Leandra? O Senhor preparou lugares. O Senhor preparou passagens. O Senhor preparou tudo. Então, assim, esses foram sinais que eu tive certeza que era de Deus. Eu fiz até uma prova com o Senhor a respeito do meu pai, porque o meu pai, ele sempre foi um homem muito seguro, assim, sabe? Muito durão, muito rígido em tudo. E era impossível. Tipo, há 10 anos atrás eu tava com 20 e pouco. Nem lembro, gente, mas uns 20 e pouco. Eu tô com 37, não vou fazer conta agora. Então, eu acho que eu tava com 27, né, gente? Isso. Mais ou menos isso. E aí, meu pai, ele não ia deixar eu vir pra cá, sabe? Porque, assim, eu nunca tinha saído da aba dos meus pais. Então, assim, era algo impossível à minha visão. Então, eu fiz, esse foi o último que eu fiz. Eu sou igual ao Gideão, assim, gente. Eu peço muitas confirmações por confirmações por confirmações. E aí eu falei: Senhor, essa é a última. Se o Senhor... Eu já tava com passagem e tudo, tá? Eu falei: Senhor, se eu falar com meu pai e a primeira resposta que ele me der for sim, é porque o Senhor tá no negócio. Gente, eu falei com meu pai, a primeira resposta que ele me deu foi sim. Foi sim. Na hora meu coração gelou, porque eu sabia que Deus estava me dando um sinal. E tudo se concluiu ali. Então, Deus, muitas das vezes, ele não vai usar um profeta para você, ou até vai, mas da maioria das vezes ele vai te dar sinais daquilo que você está pedindo. Então você precisa ser perceptível, ser sensível à voz
e ao movimento do Espírito Santo. Porque nós só esperamos o profeta. A gente não observa os sinais. E Deus, nós temos vivido um tempo que Deus está falando o tempo todo, através de sinais, gente. É assim, é uma coisa assim, eu fico maravilhada, porque eu vejo Deus falando através de sinais. Eu vejo Deus falando através de sinais. Mas se você está distraído, você não vai perceber. Você não vai perceber se você estiver distraído. Então, não se distraia. Deus, ele é tão maravilhoso, gente. Ele é tão, assim, perfeito. Às vezes, tomamos decisões tão precipitadas, não esperamos, né, uma resposta concreta do Senhor. Aí a gente vai, faz, quebra a cara, aí depois volta chorando e diz: ah, mas Deus falou. Será que foi Deus que falou mesmo? Ou será que não foi a tua emoção que falou mais alto do que a voz de Deus? Né? Será que você foi buscar resposta onde realmente você tinha que buscar? Será que em vez de você ir naquele culto só ouvir o profeta, você não deveria ter orado mais, ter jejuado mais, ter tido mais paciência? E é uma coisa que nós não temos tido nesses últimos tempos, paciência. A internet, o mundo, tudo que tem acontecido está nos deixando muito acelerados. E nós temos perdido a paciência de esperar. E é por isso que muitos de nós estamos fracassando. É por isso que muitos estão paralisando, porque a gente está indo muito afobado, sabe? Deus não tem pressa. Deus, ele trabalha no tempo oportuno, no tempo certo, no tempo exato. Deus, ele não tem pressa. Claro que muitas das vezes Deus acelera o processo, mas muitas das vezes Deus, ele vai ali, ó, dar uma remoidinha primeiro, tá? Então, assim, quando você for tomar uma decisão, quando você for fazer algo, quando você for querer decidir algo na sua vida, espere o sinal de Deus. Não vá somente atrás de profetas. Descanse o teu coração, preste atenção, esteja sensível à voz do Espírito Santo e ao movimento do Espírito Santo, porque o Senhor, ele trabalha com movimentos, muitas das vezes. Então Deus, ele se apresenta para nós de várias formas. Então muitas das vezes ele vai se apresentar, né, através dos sinais. Gente, desconsidera os cachorros latindo na rua. É madrugada, né, então eles ficam meio agitados. Então às vezes o Senhor, ele vai se apresentar através dos sinais. Às vezes a resposta já está ali na tua cara. A resposta já está ali diante dos teus olhos, mas você não está conseguindo entender. Quando eu fui ter o meu primeiro filho, as pessoas, porque assim, a grávida, ela sofre um pouco, né? As pessoas te aceleram muito. As pessoas querem que tu tenha ali no momento que elas acham que é para ter. Sendo que não entendem nada, não sabem nem como Deus falou para Jó, como foi formado o osso no ventre de uma mulher, né? Então, assim, as pessoas são assim, gente. Se tu for atrás do que as pessoas falam, você vai enlouquecer. Então, as pessoas ficarem acelerando. Ai, quando que essa criança vai ser? Ai, que já passou o tempo. Ai, não sei o que não sei o que lá. E aí, Deus falou para mim, descansa, sossega, tranquiliza. Eu estava em oração, irmãos. Eu estava buscando ao Senhor. Eu estava orando pela minha gestação, pelo meu filho, por mim. E ali o Senhor falava, descansa o teu coração. Tapa os teus ouvidos para tudo que as pessoas estão falando. Eu descansei meu coração. E aí, todos os dias eu falava, eu já estava com 41 semanas, Senhor, é hoje. Gente, eu não senti dor, o tampão não saiu, a bolsa não estourou, nada. E eu falava, Senhor, eu tô entregue a ti. Eu fui algumas vezes no hospital, mas não é ainda. Voltei para casa, falava, Senhor, é hoje, é amanhã, eu vou ou não, Senhor, pro hospital? Como que vai ser? Como que será? E aí o Senhor me deu um sinal. Eu acordei numa num sábado de manhã, e o Senhor falou para mim, é hoje que você vai se arrumar. Eu tive um sonho, e através desse sonho,
Deus me deu a direção. Você vai se arrumar, pegar suas coisas e vai para a maternidade. Chama a sua cunhada. Deus ainda falou assim, chama a sua cunhada para que você não vá sozinha, porque você vai ficar. E eu ouvi assim, eu falei assim, não, isso é coisa da minha cabeça, eu vou, eles vão me avaliar e vão me mandar para casa. Eu fui, cheguei lá e realmente eu fiquei. Só que eu fui teimosa, porque eu não me atentei ao sinal de Deus. Eu não levei as minhas malas. E aí eu tive que ligar pro meu esposo, ele veio em casa, que ele estava do trabalho, veio em casa, pegou as coisas e foi para a maternidade novamente. Então assim, Deus, ele vai nos dar sinais. E aí, para completar, só para terminar aqui esse vídeo, eu fui no sábado, aí fiquei do sábado, minha cunhada veio embora, meu esposo ficou comigo. Aí do sábado pro domingo, eu ainda não tinha ganhado o Pedro, né? Eles induzindo ali. Eu falei, Senhor, se for para eu sentir dor e não ter normal, eu não quero isso, Senhor. E tinha uma moça do lado gritando horrores, eles nem aí pra moça. E o meu Deus tem misericórdia, ela estava grávida de gêmeos. Essa moça ficou das 6 horas da tarde, gente, até 6 horas do outro dia, gritando de dor. Quando eles viram que ela não ia ter normal, eles levaram para cesárea. Então, assim, ela sofreu 12 horas, né? E aí, eu falei, Senhor, eu não quero isso. Se for para me induzir, eu sentir dor e acabar tendo cesárea, eu não quero, Senhor. E Deus teve misericórdia da minha vida. Eles me induziram 2 comprimidos e eu não senti nada. E aí amanheceu domingo. Aí veio o café da manhã, tomei o café e eles iam colocar o 3º comprimido, né? E aí, quando foi meio-dia, vieram trazer o almoço. Aí falaram, toma um banho e tal, e vai passar o almoço. Trouxeram o meu almoço. Quando o almoço chegou pra mim, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizer pra mim, não coma porque você vai entrar na cesárea. Eu falei, mas Senhor, eu tô com fome. Mas aí eu obedeci. Eu deixei minha comida lá de lado. Aí a enfermeira entrou e falou assim, almoça aí que daqui a pouco eu venho recolher as coisas. Mas o Senhor falou, não coma. Gente, foi algo assim, eu não comi. As outras moças tudo comendo. Quando eu me virei, o médico entrou na sala. Quem aí vai fazer cesárea? E ali ele me avaliou, viu que eu estava já há um bom tempo, né, já sendo induzida e não sentindo nada. Me avaliou tudo, viu que o Pedro tinha feito cocô, né, o número 2 ali em mim. E ali foi uma cesárea de emergência. Preparou ali a sala rápido, correndo. E eu tive que ir, né, e ali tudo deu certo para a glória de Deus. Então assim, o Senhor, ele vai dando sinais. Ele não vai muitas das vezes usar um profeta. Ele vai te dar sinais, mas você precisa estar sensível e atenta aos sinais de Deus. E às vezes os sinais de Deus vai parecer tão bobos, porque Deus faz isso. Vai parecer bobos, coisas bobas. É igual o Gideão, quando o Gideão, Senhor, se for para mim ir para essa guerra mesmo, Senhor, vou colocar esse novelo de lã aqui lá fora. Se amanhã amanhecesse cheio de orvalho, é porque é para eu ir. Aí o Senhor foi, no outro dia tá cheio, né, encharcado. Senhor, vou botar de novo, se amanhecer seco, e assim foi. Então, assim, parece ser sinais tão bobo, mas o Senhor, ele fala muito dessa forma. Só que muitas das vezes nós estamos desapercebidos. Então essa é a palavra que eu trago hoje ao seu coração. Espero que o Senhor tenha falado com você. Tchau, tchau e até a próxima.